1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 12. Eram, porém, os filhos de Eli. Fala comigo assim, Eli. Eli, olha para cá. Era um sacerdote. Eli era um homem respeitado pelo povo. Eli era um homem ao qual, quando as pessoas olhavam para ele, ele era uma referência. Esse homem era um homem que era boca de Deus para o povo. Um homem que as pessoas olhavam para ele e tinha ele como um portador da mensagem de Deus. Um homem que era separado para cumprir um propósito. Um homem que pregava a palavra para o povo e intercedia pelo povo. Um homem que era respeitado e vamos dizer que a sua carga horária era alta. Trabalhava para o Senhor. Um homem a qual permaneceu fiel no propósito e no chamado a qual o Senhor o chamou para cumprir. Era um sacerdote. Durante 40 anos ele perseverou, ele permaneceu nesse lugar, no sacerdócio. 40 anos. 40 anos fazendo a mesma coisa. Além de sacerdote, ainda era juiz. Então era um homem que era juiz do povo e sacerdote do povo. Um homem que era usado por Deus. Um homem que se dedicava às causas do Senhor. Um homem que decidiu viver para Deus. Esse era o Eli. Um homem ao qual as pessoas olhavam para ele, tinha ele como referência. Um homem que se dedicou ao ministério. Aí a Bíblia continua dizendo: eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial. Fala comigo, Belial. Belial, você vai pesquisar, você vai encontrar alguns significados no original. Um deles é filho do mal, filho do diabo, filho de Satanás. Então os filhos dos sacerdotes, do sacerdote, são homens que praticam o mal. Os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Fala comigo, não se importavam com o Senhor. Eli é sacerdote, os seus filhos são homens também, que estão servindo no templo, também são sacerdotes, porém, são homens que não se importam com o Senhor. São homens que estão vivendo a sua vida, e a vida a qual eles estão vivendo não é coerente com aquilo que eles tinham que viver, porque eram sacerdotes, filhos de sacerdote. São homens que são filhos do mal, são homens que não se importam com o Senhor. Veja bem, são homens que estão servindo ao Senhor, mas não estão se importando com Ele. É um perigo. É um perigo porque tem muitas pessoas servindo ao Senhor, ou melhor, pensando que estão servindo ao Senhor, mas estão apenas cumprindo um protocolo da igreja. Tem pessoas que estão pensando que estão agradando ao Senhor, mas a sua vida não está agradando ao Senhor, porque a vida dela não é coerente com a mensagem que Deus entrega para ela. São os filhos de Eli. Ele então é um homem que está criando os seus filhos no ambiente correto. O ambiente é bom, é no templo do Senhor. Os filhos de Eli aprenderam e entenderam que eles deviam viver a lei do Senhor. Se tornaram sacerdotes. Só que agora, mesmo sendo sacerdotes profissionais, eram homens que não agradavam a Deus. Eram homens que estavam indo ao templo, mas as atitudes que eles tinham era uma atitude de desobediência. Eles não iam para viver uma obediência ao Senhor e uma adoração digna e verdadeira ao Senhor, não. Eram homens que estavam indo para o templo para fazer aquilo que desagradava ao Senhor. São os filhos de Eli. Olha o que eles faziam no versículo 13. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício,
vinha um moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles estão pegando o alimento do sacrifício. O povo levava o sacrifício a eles, para ser entregue ao Senhor, para remissão de pecados, para adoração. E esses homens estão pegando a oferta do sacrifício, não estão comendo. Eles estão pegando a oferta do sacrifício e se alimentando. Veja bem, sacerdotes, homens que tinham que estar cumprindo a lei de uma forma digna e verdadeira. Tem muitas pessoas que estão indo para a igreja e elas estão fazendo coisas que estão desagradando ao Senhor. E veja bem, mais à frente você vai entender. Pessoas que estão apenas sendo frequentadores de igreja, se não tomar cuidado, e eu falo com convicção, se não tomar cuidado, Deus arranca e coloca outro para cumprir o propósito que Ele tinha entregado para aquela pessoa. Talvez Ele não vai te arrancar da igreja, mas aquilo que Ele entregou em suas mãos, você vai saber, você vai ter convicção, certeza e clareza, mas você vai ver outro vivendo, porque você se posicionou de uma forma errada, e por muitas vezes você pode estar matando alguém, sendo pedra de tropeço na vida de alguém, porque você, como alguém que te dá bom testemunho, você é alguém que está olhando, ou melhor, é alguém que está tendo atitudes, e as pessoas estão olhando e dizendo: é sacerdote, está assim? Imagine o povo de Israel olhando para os filhos de Eli dizendo: o sacerdote está assim? Esses homens que tinham que estar aqui adorando, sendo obedientes, fazendo coisas coerentes e corretas com a palavra do Senhor, está fazendo isso? Esses homens estão levando pessoas ao pecado, porque no lugar que eles estão de autoridade, é um lugar de influência. Você, como cristão, você influencia pessoas. Tem pessoas olhando para você e a sua atitude pode dizer muito para onde aquela pessoa vai ir e caminhar, com o Senhor ou com o diabo lá fora. Existe um problema muito grande, meu irmão. Quando você se torna um cristão, você tem que entender que agora o seu ritmo de vida é outro. A forma que você age tem que ser outra, porque você se converteu. Paulo vai chamar esses homens inimigos da cruz de Cristo. Abra comigo em Filipenses 3. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Olha o que Paulo fala de homens que não vivem coerente com a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3. Lá no versículo 17. Filipenses 3, 7. Ou melhor, 17. Amém? Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque muitos andam entre nós, fala comigo, entre nós, mais forte, entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Fala, inimigo da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia,
visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só, existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, e o pior, esses inimigos da cruz de Cristo vivem no meio de nós, eles andam no meio de nós, e eles não só andam, eles influenciam pessoas ao mesmo caminho que eles. Os filhos de Eli são homens como esses aqui que Paulo está dizendo, inimigos, pedra de tropeço. A Bíblia fala para mim e para você: ai daquele que ser pedra de tropeço para um dos meus pequeninos. Quem é você hoje? Qual é a sua atitude hoje? Você é um amigo ou você é um inimigo da cruz de Cristo? Ah, pastor, eu sou amigo, eu sou amigo da cruz de Cristo, mas a sua vida é coerente com aquilo que você está falando? Volta comigo lá em 1 Samuel. Vamos continuar. Então agora esses homens, esses sacerdotes, são homens que não estão coerentes com a palavra, com a lei. Se você for olhar, tem uma passagem em Mateus 15, lá no versículo 8, se eu não me engano, mas é 15. Jesus, ele fala assim: assim como disse o profeta Isaías, assim como Isaías profetizou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Temos que tomar cuidado, porque às vezes nós não somos o que cantamos. Você precisa tomar cuidado, porque às vezes você não é aquilo que você prega, você não é aquilo que você fala para as pessoas serem, você não é aquilo que você está louvando na igreja. Esses homens estão no templo oferecendo sacrifício, e ao invés de entregar o sacrifício para o Senhor, eles estão comendo o sacrifício. Só piora. Vamos continuar a leitura. Versículo 17 de 1 Samuel 2. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. 18. Samuel, fala comigo, Samuel ministrava perante o Senhor, fala, ministrava, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Irmão, agora olha só, no último culto falamos de Penina e Ana. Ana é a mãe de Samuel. Ana foi aquela mulher que chorou, aquela mulher que perseverou, e aquela mulher que viu o milagre. Agora o milagre dela, aquela criança, aquele menino que ela devolveu para o Senhor, é um menino que está no templo ministrando ao Senhor. Ele está no templo adorando ao Senhor. Ele está no templo em serviço para o Senhor. Olha a diferença. Olha a diferença. Existem dois homens chamados Ofni e Finéias, filhos de Eli, que estão a serviço no templo. Porém, a vida deles não é uma vida que agrada ao Senhor. Porque a atitude deles dentro do templo não é uma atitude de quem é sacerdote. Estão tendo atitudes erradas. Porém, existe um jovem, um menino chamado Samuel, que está no templo também. Só que esse menino chamado Samuel está no templo ministrando ao Senhor, servindo ao Senhor, a serviço da obra. Só que ele é um homem, ele é na verdade um menino que está servindo de uma forma coerente. É um menino que está chamando a atenção do Senhor. Deus está olhando para ele. Aquele menino que era apenas uma promessa, agora está no templo, adorando e ministrando ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você carregue um Samuel dentro de você, uma promessa. Talvez como Ana, você carrega uma promessa, tem algo sendo gerado aí dentro.
tem algo que Deus está gerando aí. E não é para te exaltar, não é para te levantar, não é para te tornar famoso, não é para te tornar famosa, rica, não. O que Deus está gerando dentro de você é para servir alguém um dia. Glória a Deus, meu irmão. Fala, glória a Deus. O que está sendo gerado aí dentro não é para você, é para alguém. A Ana entendeu isso, ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver, eu vou entregar ele para o Senhor todos os dias da sua vida. Ele nasceu, ele desmamou, ela levou para o templo e falou: sacerdote, Eli, está aqui o meu filho. Olha só, Eli cuidou bem dele, Eli está cuidando bem dele. Só que Eli não está cuidando bem dos seus filhos. Tem um grande problema aí. Tem muitas pessoas sendo boas pessoas, bons sacerdotes, bons líderes, mas você não pode esquecer da sua casa. Amém? Ele era um bom sacerdote, mas um péssimo pai, porque os filhos dele estão vivendo uma vida pecaminosa dentro do templo. Ele não faz nada, ele não consegue ter controle. Eli gasta horas e horas sendo um sacerdote no templo, mas está esquecendo que tem uma família para cuidar. Meu irmão, vem para a igreja, adora o Senhor, serve ao Senhor, mas cuide da sua família. Cuida da sua família. No Éden, Deus não criou uma igreja, Ele criou uma família. Adão e Eva. A igreja vem depois. Não adianta Eli cuidar de Samuel e esquecer de Ofni e Finéias, que são seus filhos. Eles estão lá comendo o sacrifício do templo. Olha aqui, irmãos, eu não sei, sabe? É por isso que o salmista fala aqui, em Provérbios também, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esses homens não são tementes a Deus. Eles não são sábios, porque alguém sábio não faz isso. Como alguém que tem sabedoria vai tocar naquilo que não é dele, mas que é do Senhor. Só que agora Samuel está nesse cenário, mas Samuel não é corrompido. A Bíblia fala para nós que ele está ministrando perante ao Senhor. Agora vamos lá para o versículo 20. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher. Eucana é o marido de Ana. Ele está abençoando Eucana e a Ana. Ele está abençoando a família dos outros, mas a dele está vivendo a maldição. Samuel está lá crescendo, aprendendo. Só que os sacerdotes estão perdidos. E Eli não está, parece que enxergando aquilo que os filhos estão fazendo. E dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher. Ele falando para Eucana, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eli está abençoando Eucana, Eli está abençoando Ana, Eli está profetizando, Eli está liberando palavra, e está dizendo: Ana, Eucana, que o Senhor dê filhos para você. E Deus abençoou, versículo 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana. O Eli falou, o Senhor abençoou. E ela concebeu, ela teve mais filhos, assim como Eli falou. Mas a família de Eli continua destruída. Olha o que esses homens faziam. Lá no versículo 24, Eli falando com eles: não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Eles estão fazendo o povo cair em pecado. Olha o versículo 22. Era, porém, ele já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel.
e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esses homens estão se deitando com as mulheres, fornicando, vivendo um adultério no templo, na porta do templo. Que isso, irmãos? Esses homens estão perdidos. Esses homens não estão tendo temor nenhum ao Senhor. O templo é lugar sagrado. Eu já falei uma vez e repito, igreja é lugar sagrado, onde você pisa e você tem reverência à palavra do Senhor. É onde você não fica em WhatsApp, é onde você não fica batendo papinho. É onde você abre os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Eles estavam se deitando com mulheres. Tem pessoas que entram na igreja e não tem reverência ao Senhor. Só sabe o que acontece? Numa geração corrupta, numa geração que vive esse declínio espiritual, Deus está procurando um Samuel para levantar. Amém? Alguém cochichou um aleluia. O Senhor está procurando alguém. O Senhor está procurando, falando assim, eu estou vendo que lá na igreja está uma bagunça, mas espera aí, eu vou lá em Benfica e eu vou ver se eu acho um Samuel, e eu vou levantar esse Samuel para ser alguém coerente com aquilo que eu quero. O Senhor está olhando para Benfica e falando assim, espera aí, eu sei que está uma bagunça aí fora, meus filhos, mas eu posso levantar você para ser a diferença. O que você mais vê hoje é escândalos no ministério, meu irmão. O que você mais vê hoje, estava conversando com o pastor Felipe esses dias, são pastores caindo em adultério. Eu não sou perfeito, irmão, eu tenho que vigiar muito para que isso não aconteça comigo, com a minha esposa. Você tem que vigiar muito. Nós não podemos brincar com a nossa carne. Nós temos que vigiar. É por isso que tem discipulado, líder, pastor para te ajudar. O que você mais vê hoje em dia são pessoas caindo no adultério. Isso, irmão, eu não vou dizer que é normal, não vou normalizar o pecado, mas é algo que pode acontecer. Todos nós aqui estamos sujeitos à queda. Agora, o que está acontecendo são as pessoas que se acomodaram na vida errada e pecaminosa e no adultério. Quando estoura uma bomba, Lucas, estoura assim, pastor durante 10 anos tinha uma amante. Estourou uma bomba, pastor está saindo com a mulher do louvor. Sabe o que acontece? É uma geração igual Hófni e Finéias. Uma geração que está servindo no templo, mas a vida está toda errada. Não tem arrependimento. E sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus fez com esses homens? Que estavam sendo pedra de tropeço. Porque eles estavam levando Israel a transgredir. Olha lá o versículo 24. Não, filhos meus, ele falando, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Eles estão fazendo o povo desviar. Olha que doideira, irmãos. O pior é isso. Além da pessoa viver uma vida errada, ela quer levar outra pessoa ao erro junto com ela. O problema maior é esse. Além dela ser alguém que não está vivendo aquilo que Deus quer que ela viva, ela está sendo pedra de tropeço para aquelas pessoas que querem caminhar. Inimigos da cruz de Cristo. Continuando. Versículo de número 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou melhor, entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor queria os matar. O Senhor queria matar eles. Aí olha o que fala logo após. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Mais uma vez que Deus fala algo sobre Hófni e Finéias ruim, e depois fala de Samuel. No versículo 17 ele fala que o pecado era muito grande, e no 18 fala que Samuel ministrava. Agora no 25 ele fala, esse pecado
estão pecando, o Senhor quer matar eles. E a palavra de Deus fala em outro versículo, mas Samuel crescia. Deus está preparando Samuel para suprir e para substituir Ofni e Finéias, porque Deus quer pessoas sérias no ministério, não pessoas que vivem uma bagunça nele. Deus quer pessoas sérias, pessoas que vão levar o ministério a sério, e não pessoas que vão achar que o ministério é oba-oba, eu faço o que eu quero, eu vivo da forma que eu quiser. Não. O ministério não é assim. Agora vamos para o versículo de número 13. Aqui vem uma profecia contra a casa de Eli. Eu vou ler apenas o final dessa profecia. Ele está recebendo uma palavra, e num exato momento diz o seguinte: o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. 35. Então suscitarei, fala, suscitarei para mim um sacerdote fiel, fala, sacerdote fiel. Mais forte, irmão, sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Um sacerdote fiel é aquele que vai falar, que vai fazer aquilo que está no coração e na mente do Senhor. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Deus vai matar Ofni e Finéia, mas Deus vai levantar um sacerdote fiel, alguém que vai levar a mensagem que está no coração e na mente do Senhor. Esse sacerdote, ele vai caminhar diante do ungido dele. Sabe quem é o ungido do Senhor? Sim ou não? Fala, Jesus. Fala com força, meu irmão, pelo amor de Deus. Jesus! Irmão, você tem que tomar uma vitamina. Você está falando muito baixinho, você está com medo? Fala com força. Né, Paulo? Gritar, meu irmão, na presença do Senhor. O Senhor está dizendo assim, ó: Ofni e Finéia, já era, Pedro, vou matar. Tem hora que a gente ouve assim: ah, Deus é tão bom, né? Deus é tão amoroso comigo. Ele é, irmão. Mas esse Deus amoroso, Ele é um Deus que derrama juízo. E Ele derrama juízo não é sobre pessoas que estão vivendo aquilo que Ele quer, não. O juízo de Deus é sobre os inimigos da cruz. O juízo de Deus é sobre aqueles que estão vivendo uma vida pecaminosa, usando uma máscara e servindo no templo. Deus está falando assim, ó: Ofni e Finéia, já era, eu vou matar e eu vou levantar outro. Acabou, meu, ponto final. Depois você vai ver Deus matando eles. Nós não iremos chegar lá, mas Deus matou. Você pode continuar a história. Só que o que eu quero falar para você hoje é: não se importe com o erro de Ofni e Finéias. Se preocupe com o Samuel que você pode ser para essa geração. Aleluia. Se preocupe em você ser uma resposta para essa geração. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque o pastor rouba. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque a igreja está assim, assado. Meu irmão, seja diferente você. Erro você vai encontrar em qualquer lugar. Igreja, na polícia, na política, no centro espírita, em uma lanchonete, no mercado. Aonde você for vai ter problema, vai ter erro. A igreja hoje não é uma igreja perfeita, vai ter erros. Eu vou errar, você vai errar. É por isso que estamos juntos caminhando rumo à terra prometida, rumo à eternidade com o Senhor. Lá vai ser perfeito, aqui não. Porém, meu irmão, nós não podemos aceitar viver uma vida errada. Não podemos nos acomodar ao pecado, ao erro. Precisamos se posicionar e falar: Senhor, eu estou no templo servindo e ministrando, porque eu quero ser um Samuel nessa geração. Eu quero ser um sacerdote fiel. Capítulo 3. E aqui caminhando
para o fim. O jovem Samuel servia o Senhor perante ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Veja bem, o Samuel está servindo ao Senhor perante ele. Só que o cenário que ele está vivendo, a Bíblia está falando para nós que a palavra do Senhor vindo ao homem é rara e as visões não eram frequentes. Não era. Só que aí Deus, ele decide falar com Samuel. Deus decidiu falar com Samuel. Deus olhou para Samuel e disse: é ele mesmo. Ele é o sacerdote fiel. Ele é o sacerdote que vai me servir. Veja bem, as visões não eram frequentes. Está falando de comunicação divina. Aqui a Bíblia está falando para nós que nesse cenário, naquela época, a palavra do Senhor vinda ao homem era rara, muito rara, quase não se via. As visões, muito rara, não tinha comunicação divina, as visões não eram frequentes. Só que eu não vou ler para a gente para ganhar tempo e depois só ler alguns versículos, mas olha só, a palavra do Senhor veio a Samuel. Era raro, mas a palavra do Senhor veio a Samuel. Porque o Senhor olhou para Samuel e viu que Samuel era um sacerdote fiel que ele estava levantando na terra. E Deus confia a sua palavra aos cristãos, aos discípulos que são fiéis a Ele e à vontade dEle. Se você é fiel ao Senhor, Ele vai confiar em você a palavra dEle. Lá em Joel 2:28, não vou ler, mas Joel, o profeta, está profetizando e falando: os jovens terão visões, os velhos sonharão. Nos últimos dias, Lucas, quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, os jovens terão visões. Os jovens terão visões, meu irmão. Você não está entendendo visões. Deus vai te mostrar coisas que ninguém está enxergando nessa geração. Era rara, meu irmão. A visão não era frequente, mas Deus deu a Samuel, porque ele era um sacerdote fiel. Seja fiel, porque ainda que a palavra hoje em dia seja rara, o Senhor vai te entregar ela se você for fiel a Ele. Ainda que as visões não sejam frequentes, se você for fiel, Ele vai te entregar. Não é para te agradecer, repito. Não é para te deixar famoso, não. Não é para te agradecer, não. É porque você precisa servir uma geração. É porque você precisa ser resposta para alguém. Aquilo que você carrega é resposta para alguém. Precisamos ser como Ana. Ana entendeu, eu carrego uma resposta para alguém. Eu preciso gerar esse menino, porque ele vai ser resposta para alguém. Samuel agora é uma resposta, meu irmão. Olha o que Deus vai dizer para nós agora. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Eis que vou fazer uma coisa em Israel. Deus, ele vai fazer algo em Israel e ele está contando com Samuel. Aleluia. Irmão, pensa. Deus chamando na madrugada, Lucas, falando assim: Lucas. É assim que ele chama Samuel: Samuel, Samuel. Aí ele fala: eis-me aqui. Fala, que o teu servo ouve. Na verdade, Samuel ouve durante 2 vezes, 3 vezes o Senhor chamar ele. E olha que algo interessante. Quem tem discernimento que é o Senhor que está chamando Samuel é Eli. Porque Samuel vai ter Eli perguntando assim: Eli, o Senhor me chamou? Só que não era Eli, era Deus. Aí o Eli, ele é um homem espiritual, irmãos. Eli é um homem que tem discernimento da voz de Deus. É isso que me choca.
Eli é um homem que sabe, ele sabe ouvir a voz de Deus, mas ele não está ouvindo a voz de Deus para consertar a sua casa. Ele fez aquilo, ele não fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele não repreendeu os filhos. Aí agora ele está tendo discernimento em dizer assim: Samuel, se essa voz te chamar de novo, fala: eis-me aqui que o teu servo te ouve. Aí Samuel, ele fez aquilo que o Eli falou para ele. Por que ele não parou para ouvir a voz de Deus para falar com os filhos? Aí agora Samuel fala: eis-me aqui, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. Aí ele fala assim, ó: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Deus quer fazer algo nessa geração, mas você precisa estar com seus ouvidos abertos para ouvir a orientação e a palavra que Ele vai te entregar, para você entregar nessa geração. Precisamos, irmãos, precisamos de alguém que vai parar para ouvir ao Senhor. O problema é que você está orando, clamando, chorando, mas você não para ouvir o Senhor. O seu questionamento é: o Senhor não fala comigo. Não é que Ele não fala, é você que não ouve, meu irmão. É você que não está parando para ouvir. Fica quietinho, meu irmão, deixa Ele falar. Abre a palavra de Deus, deixa Ele falar com você. Deus queria fazer algo em Israel e Ele falou assim: Samuel, eis que quero fazer algo em Israel. Eu fico falando com o Senhor às vezes na oração. Na verdade tem um tempo que eu não falo isso, mas como eu lembrei hoje, eu vou voltar a falar. Eu falava muito assim: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo na minha geração. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero que quem me fica de fora do mover que Deus está fazendo nessa geração. Eu não quero, ver você de fora disso. Aí o Senhor fala: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos lhe fizeram execráveis, eu acho. E ele os não repreendeu. Ele não repreendeu seus filhos. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta Eli me entregar sacrifício, não adianta sacrificar. A iniquidade jamais vai apartar da casa de Eli. Olha só, irmãos, agora um homem que ensinou, vamos contextualizar, que discipulou, o homem que ensinou Samuel, está recebendo uma profecia dele. Essa palavra, Samuel fala com Eli. Samuel agora chega até Eli e fala: aqui ó, Deus mandou falar, hein? Ele vai matar mesmo, não adianta mais não. Aquele homem que preparou, que cuidou, que ensinou. Eu fico imaginando Eli ensinando o Samuel a servir no templo. Eu fico imaginando o Eli falando assim: Samuel, não é assim que faz, cara. Não é assim que coloca o sacrifício. Não é assim. Samuel, não é assim que limpa o templo. Samuel, não é assim que ora. Samuel, não é assim que chega até o Senhor. E agora Samuel está levantando e falando: Eli, não é assim que você cuida dos seus filhos. Eli, não é assim que você deve ser com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Eli, ainda que sejam os seus filhos, repreenda-os. Ele não os repreendeu, meu irmão. Eu prefiro repreender você do que ser repreendido pelo Senhor. É por isso que eu não ligo pela mensagem que eu prego. Eu prego e se você gostar ou não, eu prego do mesmo jeito.
Porque é melhor você não gostar da mensagem e o Senhor gostar, do que você amar a mensagem que eu prego e o Senhor me repreender e falar assim: você não está pregando aquilo que meus filhos precisam ouvir. Eli não está falando aquilo que os filhos precisam ouvir. Ofni e Finéias não precisam de carinho. Ou melhor, eles não tinham que receber isso. Não era uma palavra carinhosa, não era uma palavra de carinho, de amor, era de repreensão, de exortação. Tem momentos que você vai amar, dar carinho e ser tranquilo, mas tem horas que é repreensão, é exortação. Porque talvez se ele faz isso, Deus livrava os filhos dele da morte. Às vezes a repreensão que você ouve é para te trazer vida, meu irmão, não morte. Às vezes alguém vai te cobrar e você vai falar assim: ah lá, matou a minha fé. Não. Talvez não é para matar a sua fé, é para alimentar ela e você tomar vergonha na cara e se converter de verdade. Ofni e Finéias não são homens convertidos, são homens que estão frequentando a igreja. É uma geração que são milhões de cristãos, só na nomenclatura. A atitude não é de um cristão, é só um crente. Só creu em Deus, só começou a frequentar a igreja, mas não tem mudança, não tem arrependimento. É por isso que muitas pessoas ficam na igreja vendo outras viverem as promessas do Senhor e não vivem nada. É porque não se posiciona e fala: eu vou ser um sacerdote, um servo fiel. Eu vou ser alguém fiel a Deus. Não é para agradar a minha esposa, não é para agradar o pastor, não é para agradar o meu líder, é para agradar a Deus. Talvez querendo agradar os filhos, ele não repreendeu eles. E sabe o que aconteceu? Morte. Talvez seu líder está te impedindo de chegar a uma morte espiritual na sua vida, meu irmão. É por isso que ele te repreende e te exorta. Ele está vendo aquilo que você não está vendo. Ele está enxergando em você um potencial de ser um Samuel e não um Ofni ou Finéias. Aprenda a ouvir a repreensão e mudar a rota. Não adianta só se converter, meu irmão. Não adianta só mudar a direção. Não adianta, sabe, a direção era o bar, agora a direção é a igreja. Não é só isso. Isso é o início, isso é o começo. A vida cristã te exige fidelidade a Deus, fidelidade às Escrituras, fidelidade às pessoas, fidelidade. A vida cristã vai nos ensinar a fidelidade. Para finalizar, lá no versículo 20, olha que a Bíblia fala para nós, versículo 19 na verdade. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Aleluia. Agora Samuel, diante do povo, está confirmado como profeta. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Foi um homem fora da curva. Foi um homem que entendeu o que ele tinha que viver. Ele entendeu que a atitude errada de Ofni e Finéias não poderia comprometer a sua atitude. Sabe qual é o grande erro de hoje? As pessoas estão justificando o erro, a falha e o pecado delas no próximo. Ah, pastor, eu ajo assim porque fulano age assim comigo. Ah, pastor, eu ajo assim porque, né, pastor, eu fico lá no meu emprego vendo os meus amigos que são cristãos e não têm uma atitude coerente, então eu ajo assim.